Seja bem-vindo, Tiago. Tem também o deputado Carlos Zaratini, que já está junto com a gente. Boa noite, deputado. Boa noite, Aquias. Boa noite, Tiago. Prazer. Boa noite. Então, todo mundo aqui, todo mundo afinado. Nós vamos fazer alguns comentários das notícias aqui, Tiago e Carlos Zaratini. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer os dois pela participação, tanto ao Tiago quanto ao deputado. O deputado não tem muito tempo, ele vai ficar bem menos tempo do que o Tiago. Mas, deputado, eu gostaria de saber, primeiramente, sobre a situação daquela proposta aprovada do Vale Gás, que a bolsonarada está dizendo, olha como o Bolsonaro é bonzinho, aprovou o Vale Gás. Como é que você explica isso? Olha, deixa eu te contar aqui. Primeiramente, a gente circula muito, a gente anda muito aí pelas periferias, pelo interior, né? E a gente viu que, dos meses para cá, a maior reclamação do povo era o preço do gás. Então, nós apresentamos um projeto para subsidiar o gás. A culpa do aumento do gás, do aumento da gasolina, do óleo diesel, é do governo Bolsonaro e do governo Temer também, que eles começaram com essa política de paridade de preços internacional. Ou seja, o preço que é cobrado lá nos Estados Unidos é pago aqui no Brasil em dólar. Em dólar. E isso fez com que a gasolina chegasse a R$7, o óleo diesel explodisse de preço, o botijão de gás também. Então, nós apresentamos esse projeto. E aí a gente articulou dentro da Câmara dos Deputados uma articulação política e conseguimos aprovar esse projeto por unanimidade. Foi para o Senado, nós corremos para o Senado, articulamos unanimidade. Bom, aí foi para o Bolsonaro fazer a sanção ou veto. E aí, evidentemente, os conselheiros dele, que têm um pouquinho mais de cabeça, falaram, olha, se você vetar, porque ele falou, esse projeto é do Zaratini, se é do Zaratini é do PT, então vamos vetar. Aí os conselheiros falaram, se você vetar, você vai contra a maioria do povo que quer gás mais barato. Então é melhor você sancionar. E isso acabou levando, então, à sanção. Agora, o que acontece? Tem mais duas dificuldades aí. Primeiro, o programa tem que começar a ser implantado este ano de 2021, porque a lei não permite que no ano de eleições seja iniciado um programa de transferência de renda, um programa social. Então, eles têm que correr para implantar o programa esse ano. Segunda coisa, tem que ter dinheiro no orçamento para sustentar o programa o ano que vem. E aí, Tiago, é que vai mexer Vai mexer as coisas. Sabe por quê? Porque existe o teto de gastos. Sim. O teto de gastos, agora eles já arrebentaram o teto. Eles querem aprovar a PEC dos precatórios, que sobe o teto, tira os precatórios e sobra, lá no fim das contas, mais ou menos 21 bilhões de reais. Tiago, sabe o que eles querem fazer com os 21 bilhões? Dá em emenda. Emendas! Emendas de relator. Bolsolão. A RP9, a emenda do orçamento secreto. E aí, o que nós vamos mostrar? Opa, vocês vão ter que pôr dinheiro no auxílio gás. Nós fizemos um cálculo aqui. Esse nosso projeto atende 24 milhões de famílias. 24 milhões de famílias. O custo dele é 7 bilhões de reais. Por ano. Bom, eu acho assim, dá para fazer o programa com 5,5, 6 bilhões. Seria atender muita gente, não dá para atender a totalidade, é difícil atender a totalidade, porque sempre tem alguém que não se inscreve, tem alguém que não está atento, mas eu acho que entre 5,5 e 6 bilhões daria para um ótimo programa social. E tem alguma perspectiva de que vão colocar no orçamento ou vai ser outra luta? Agora, é essa briga, Tiago, é essa briga que nós vamos ter agora. Primeiro, tem que iniciar o programa esse ano, mesmo que seja com um pouquinho, eles podem começar aí gastando 500 milhões, alguma coisa assim, e iniciar o programa agora, mas o ano que vem
tem que ter dinheiro no orçamento. Então, o desafio agora é o seguinte: a base do governo bolsonarista tem que renunciar às emendas de relator e colocar dinheiro para o povo. Será que vai dar? Vamos lutar para isso. Bom, vamos pressionar. Eu vou defender. Eu vou falar, eu me surpreendi que o Bolsonaro sancionou. O projeto do PT, eu lembro o projeto das malas em passagens aéreas, que o Bolsonaro vetou só porque era do PT. Aí eu lembro o projeto também do absorvente, também era da esquerda, ele vetou. Eu pensei, putz, o Bolsonaro está vetando tudo. Vai vetar de novo, só que ele precisa ser populista para o ano que vem, ter alguma chance de ganhar a eleição. Aí os assessores falaram, vamos falar que Bolsonaro sancionou, aí ele tenta roubar o crédito. Exato. Tiago, você não sabe, o Bolsonaro está caindo pelas tabelas. Todas as pesquisas mostram o aumento da rejeição do Bolsonaro. Cada vez mais o povo abriu os olhos e está vendo que esse governo é um governo que favorece os ricos, que são uma casta da sociedade, e prejudica milhões de pessoas. Olha só esse caso dos combustíveis. A Petrobras faz a tal da paridade internacional. O primeiro trimestre deu 42 bilhões de reais de lucro. O segundo bimestre, 32 bilhões de lucro. Aí, a maioria das ações está na mão de investidores privados. 2 mil investidores. 2/3 desses 2 mil investidores moram fora do Brasil. Estão especulando na Bolsa de Nova York. Então, ele está transferindo dinheiro do povo brasileiro, que paga mais caro o combustível, para 2 mil investidores que vivem fora do Brasil. É um absurdo, é um ralo de dinheiro. Esse é o maior programa de transferência de renda da história. Está transferindo renda de 220 milhões de brasileiros para 2 mil investidores, que a maioria está nos Estados Unidos. Na tribuna eu falo, olha, o Paulo Guedes não é economista. O Paulo Guedes é negocista. Ele faz negócios. Ele não está lá para fazer uma política econômica, macroeconômica, né? Que nem teve sempre grandes economistas lá na cadeira, né? Ele não. Ele está lá para fazer negócios para ele e para a turma dele, certo? Então, você vê, o André Esteves, vocês viram aquela gravação daquela reunião, ou sei lá o que era, que o André Esteves falou para o mercado, falou, ô gente, calma, deixa furar o teto, nós precisamos dar um dinheirinho para acalmar o povo, senão o povo se rebela, vamos ter calma. Por quê? Porque eles estão ganhando muito dinheiro. Para eles, é melhor manter o Bolsonaro aí do que se arriscar com uma vitória do Lula. Então, eles falam, não, deixa aí o Bolsonaro, deixa ele furar o teto, não tem problema, ele precisa ganhar a eleição, para a gente poder continuar ganhando dinheiro. Olha, o próximo passo deles é privatizar a Petrobras. Eles já anunciaram. Eles foram fazer o que lá nos Emirados Árabes? Foram entregar a Petrobras. Fatiar e entregar. Que é mais fácil entregar fatiando. Os campos de petróleo do pré-sal são os campos de petróleo mais produtivos do mundo. Você sabe, aqui, o petróleo brasileiro tem um custo de produção que só é superado pela Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, se você espetar um ferro no chão, sai petróleo. É um colchão de petróleo. Aqui no Brasil, o pré-sal é muito mais produtivo. Só que eles falam que não é, que a Petrobras é improdutiva, é deficiente, mas a Petrobras dá lucro como nunca deu na história. E para quem? Para uma minoria. Exatamente. Olha, o lucro que deu a Petrobras dava para pagar o Auxílio Brasil, dava para pagar o Vale Gás, dava para pagar o aumento dos servidores, dava para pagar um monte de coisa. Mas não, vai para meia dúzia de americanos que estão rindo da nossa cara, dos seus iates que custam 100 milhões de dólares, rindo da nossa cara. Exatamente. Bateu o desespero completo no Bolsonaro. Eu lembro lá em agosto, faz 3, 4 meses, ninguém perguntava, o Bolsonaro estava falando lá com a mídia, com os apoiadores, aí ninguém perguntava, chegava o Bolsonaro, não, porque o Lula é isso, o Lula é aquilo. Aí,
Ninguém perguntou. Aí, outra declaração dele, ele chegava, não, porque as urnas são fraudadas, se a gente não lutar, volta o Lula. Ninguém falou o nome do Lula, só ele falava. Eu não tenho medo, mas citava o Lula. Agora, ele viu nas pesquisas que parte do eleitorado dele pode migrar para o Sérgio Moro, que tem todo o apoio da grande mídia e dessa elite. Ele está com medo também do Moro. Aí, sem ninguém perguntar, ele fala do Lula e logo depois ele fala do Sérgio Moro. Ele está desesperado, porque tem uma grande chance de nem para o segundo turno ele ir. Se bem que eu acho que não vai ter nem segundo turno. O Lula ganha no primeiro. Poxa, gostei de ver. Como que você vê essa perspectiva entre os três principais candidatos agora que se posicionam? O Lula, bem na frente, porque a pesquisa IPESP, IPEC, Data Poder, a pesquisa Quaest e Datafolha, e até a Paraná, que é aquele dia do Bolsonaro, disseram que o Lula está na frente em todas as pesquisas. Como que você vê isso, deputado? Olha, eu acho assim, primeiro... O seu áudio está um pouco baixo, para mim está baixo. E está escura a imagem, né? Podia melhorar a qualidade? Melhorou um pouquinho? Continua escuro, mas dá para me ouvir. Infelizmente é o que nós temos aqui. Mas Tá olha, bom. O problema é o seguinte, o Bolsonaro, né, ele está desesperado, como falou o Thiago, né? Porque tem vários candidatos que vão tentar tirar fatias dele. O Dória, o próprio Moro, né, o Ciro Gomes, todos vão tentar tirar voto do Bolsonaro, porque ele é o mais fraco. Eles têm que tirar o Bolsonaro da parada. Então ele está sentindo isso. Eu acho difícil ganhar no primeiro turno, mas eu acho possível. Uma coisa é falar, é difícil. A outra é falar, é impossível. Não, é possível ganhar no primeiro turno. Mas para isso, o Lula tem que trazer uma parte dessa centro-direita para o lado dele, né? Você vê só, esse bate-papo aí que tem. O Alckmin pode ser vice do Lula. Eu vou dizer a você, lógico, eu sempre fui oposição ao Alckmin. Eu fui deputado estadual, fui contra o Alckmin, sempre briguei contra o PSDB em São Paulo. Mas nesse momento, o Alckmin pode se posicionar contra o Bolsonaro e contra o Dória. Então, nós podemos ter uma mudança de relações importante, que facilite a vitória do Lula no primeiro turno. Não sei se vai dar certo, não sei. Nós estamos muito distante da reta final. Julho do ano que vem é o mês onde são feitas as convenções partidárias. E é aí que vai fechar o jogo, né? Então, de todo jeito, eu sou Lula, faço campanha do Lula, vou continuar defendendo o Lula. E aí vamos ver como é que a gente faz. O Lula está muito focado nesse momento em fazer os palanques estaduais, ou seja, os candidatos a governador de cada estado que vão apoiar a candidatura dele. Então, eu acho que ele está indo muito bem. Vocês não têm noção. Aqui a gente precisaria descrever aqui para vocês como a coisa está indo bem em termos de armação dos palanques estaduais para apoiar o Lula para presidente. Então, eu acho assim... É bom saber disso, né, deputado? É bom saber. No caso, a articulação do Lula, né? Vai se filiar num partido, gente. Vai se filiar no PL. Está muito atrasado. Olha, deixa eu ler rapidamente aqui. A Bia Morar diz, boa noite, pessoal. Vocês acham que é possível ser aprovado o semipresidencialismo? Eles fazem de tudo para que o Lula não vença. Bom, eu acho que não. Não vai se aprovar. Não tem chance. Tem uma coisa, para quem está com medo do semipresidencialismo, a proposta é do pessoal do Temer, do Gilmar Mendes, estão falando disso faz muito tempo. Só que é a primeira vez que eu vejo o PT, o Sérgio Moro e o Bolsonaro concordarem numa coisa. Os três são contra. E aí você vê que o Bolsonaro tem uma bancada, o PT tem uma bancada forte e o pessoal lavajatista também tem uma bancada, principalmente no Senado. Para passar isso em PEC com 2/3, não passa, mas não passa de jeito nenhum. Olha, essa proposta, Thiago, é para quem não tem candidato a presidente. Exato. Sabe esses partidos que não conseguem botar um candidato a presidente? São partidos que se restringem ao parlamento. Então, eles querem ter mais força. Mas o sistema brasileiro é presidencialista. E o povo brasileiro quer o presidencialismo. Já teve 2 plebiscitos na história do Brasil.
E os dois, o parlamentarismo foi derrotado. Então não adianta mudar de nome agora, presidencialismo, não sei do que, isso é bobagem. Vamos concentrar o seguinte: mobilizar o povo brasileiro, levar o povo brasileiro para um grande processo de liberdade, entende? Afastar essa burguesia que está aí de forma fascista agora, explorando o povo brasileiro. Eu queria... Tem uma coisa sobre isso, um adendo só, uma coisa sobre isso. A extrema-direita usa essa estratégia de falar da idade dos adversários, também usaram na eleição dos Estados Unidos. Uma das coisas que o Donald Trump explorava contra o Biden era a idade dele, e falavam que ele era senil. Inclusive tem pesquisa até hoje, que saiu nessa semana, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que 30% da população acha que o Joe Biden não bate bem. E 40% tem alguma preocupação com o estado de saúde dele, porque eles ficaram martelando isso na cabeça do povo por mais de um ano, no caso do Joe Biden. E agora o Bolsonaro usa a mesma estratégia no caso do Lula. Ele fala, o Lula é mais velho que eu, e nem é muito mais velho, mas vamos começar a bater nisso. Olha só, é difícil para ele falar, não, o Lula é mais velho, o Lula tá velho, porque o Lula tem um vigor físico maior que o do Bolsonaro. Então, vê bem, os caras ficam, porque o Lula isso... Mas não tem, é só olhar a agilidade mental do Lula e a agilidade mental do Bolsonaro. Muito obrigado, eu vou bater um papo agora direto aqui com o Thiago dos Reis, o deputado Carlos Zaratini, que é o autor do projeto do Vale Gás, que foi aprovado pelo governo, ele explicou no início também que é deputado do PT. O senhor é deputado por qual estado? São Paulo, aqui, São Paulo. São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, deputado, viu? Seja sempre bem-vindo ao Critica Brasil. Obrigado, Aquias. Obrigado, Thiago. Um grande abraço para vocês. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Tudo de bom aí. Obrigado, Zaratini. Vermelho, o curral. Parabéns ao PT, parabéns ao deputado Carlos Zaratini. Grande abraço.